Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar novamente mais uma aula de Direito Empresarial das Faculdades IESGO, nossa aula número 7. Vamos falar sobre recuperação judicial. Na última aula, a gente falou sobre a gente falou sobre verificação de créditos e habilitação de créditos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os requisitos da recuperação judicial, a gente vai falar sobre o objeto da recuperação judicial e também sobre a fase inicial postulatória da recuperação judicial. Então, segundo o nosso cronograma, nosso roteiro de estudos, a gente, na aula de hoje, fala primeiro sobre os objetivos da recuperação judicial. Depois a gente fala sobre os requisitos legais e a gente vai se perguntar se a boa-fé, embora não inscrita na lei como um dos requisitos legais, se ela é um requisito de fato. A gente vai se perguntar quais são os objetos específicos tratados numa recuperação judicial. Depois a gente passa para a fase postulatória propriamente. A gente vai ver que, para fins didáticos, a recuperação judicial é separada em 3 fases: a postulatória, a deliberativa e a fase executória. Depois a gente vê a parte do pedido, quais são os documentos que o devedor tem que apresentar para fazer um pedido de recuperação judicial. E, por último, a gente fala dos efeitos imediatos desse pedido e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, além dos efeitos imediatos dessa decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Muito bem, então vamos começar falando do objetivo de uma recuperação judicial. O artigo 47 da Lei 11.101 estabelece que os objetivos da lei são a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Isso a gente já sabia. Mas, para permitir, em primeiro lugar, a manutenção da fonte produtora, a preservação da empresa, em última análise, o emprego dos trabalhadores e, por último, os interesses dos credores. E aí a continuação do artigo 47 diz que, mantendo esses 3 itens, promove-se a preservação da empresa, a função social da empresa e estimula-se a sua atividade econômica. A gente já tinha visto que esses são, de fato, os objetivos de uma recuperação judicial, que é uma função nova, uma inovação da Lei 11.101. Pois muito bem, vamos então aos requisitos da lei. O objetivo aqui não é passar limpo todos os requisitos legais que estão inscritos no artigo 48 da Lei 11.101. A lei está lá, vocês podem consultar. Vamos falar só dos principais. Em primeiro lugar, a gente já sabe, para fazer um pedido de recuperação judicial, quem pede tem que ser um empresário ou uma sociedade empresária. Isso a gente já viu quando estudamos o campo de aplicação da Lei 11.101. Mas, além de ser um empresário ou sociedade empresária, a gente viu também que ele tem que estar inscrito regularmente no registro público de empresas mercantis. Isso tem que estar no exercício regular da sua atividade empresarial há pelo menos 2 anos. E quando se diz de forma regular, significa que ele tem que estar inscrito na junta comercial. Esse é um dos primeiros requisitos, então. Além disso, a lei fala que o empresário não pode ter obtido a concessão da recuperação judicial nos últimos 5 anos. Além de estar há 2 anos funcionando de forma regular, durante os 5 anos precedentes a um pedido, ele não pode ter obtido um pedido anterior, uma concessão anterior de recuperação judicial. Vocês vão de convir que seria muito fácil para um empresário fazer um pedido de recuperação judicial, exigir um sacrifício grande por parte dos seus credores, começar a cumprir esse plano, mas num prazo
curto não conseguir novamente pagar suas dívidas e bater as portas do Poder Judiciário novamente pedindo nova recuperação judicial. Os credores diriam: alguma coisa está errada com esse empresário. Ele não está conseguindo preservar a sua empresa conforme ele prometeu. Então, se nos últimos 5 anos ele já tinha obtido uma recuperação judicial, a lei impede que esse empresário ou sociedade empresária faça um novo pedido. Passaram-se 5 anos e ainda está cumprindo um plano, mas em 5 anos é um prazo mais ou menos razoável para as condições do mercado mudarem e, de fato, a situação da empresa piorar? É possível. Nesse caso, passados 5 anos, a lei permite que ele faça um novo pedido de recuperação judicial. Tem mais uns requisitos lá no artigo 48 da Lei 11.101. Eu diria apenas que eu considero um dos importantes, que esse empresário ou administrador da sociedade empresária também não podem ter sido condenado por crime falimentar. Se ele tiver sido condenado, e prestem atenção, a lei não fala em condenação com trânsito em julgado, ela diz que ele não pode ter sido condenado por crime falimentar. Nesse caso, se for o caso de não ter sido condenado, ele pode fazer um pedido de recuperação judicial. Isso pode gerar alguma controvérsia, essa questão de condenação, apenas indiciamento, trânsito em julgado, enfim, eu diria que esses são os requisitos principais. A gente pode se perguntar, no entanto, se a boa-fé, embora não esteja inscrita no artigo 48 da Lei 11.101, se ela não poderia ser considerada também um requisito. A boa-fé, digamos, é um princípio geral do direito, mas ela não está numa lei especial que trata da recuperação judicial inscrita como um requisito básico para que um empresário ou uma sociedade empresária possam solicitar recuperação judicial. E aí a gente tem que se perguntar: ela é um requisito ou não? Vai nos ajudar a gente estudar o caso da empresa cinematográfica Avaí. Era uma empresa de São Paulo, que foi fundada em 1957 e que chegou a ter 190 salas de cinema. Você imagina o quanto que uma empresa como essa não movimentou uma sala cheia de pessoas todos os dias, 190 salas, com um monte de gente assistindo a filme, cinema, em várias sessões. Ela chegou a ter 190 salas de cinema. Era empresa cinematográfica Avaí Limitada, ou Hawaii, ou Avaí, não sei. O problema é que, com o passar dos anos, a empresa começou a enfrentar crise econômico-financeira. Eu encontrei aqui na internet, a única imagem que eu encontrei da Cine Avaí foi essa imagem antiga, que na rua Tiruaçu, em São Paulo. Está aqui a imagem do cinema. Bom, o que aconteceu foi que o tempo passou e a empresa de cinema passou a entrar em crise econômica e financeira. De 190 salas, passou a funcionar com apenas 18 salas. Estava devendo mais ou menos 28 milhões de reais para todos os seus credores. E os seus sócios controladores resolveram fazer um pedido de recuperação judicial. Quando fizeram um pedido, deram entrada na petição inicial, incluíram todos os documentos, mas o Ministério Público informou ao juízo, quando ficou sabendo do pedido da Avaí Limitada, ficou sabendo e disse ao juízo: os donos da empresa, os sócios controladores, estão praticando atos de fraude contra credores, estão praticando corrupção, estão fazendo lavagem de dinheiro em conluio com uma outra empresa chamada Bingo Pamplona. Descobriu-se que eles estavam depositando os dinheiros da bilheteria na conta de um motoboy da empresa, ou seja, um laranja, para poder esconder dos seus credores que estava entrando dinheiro nas suas contas. Enfim, o Ministério Público considerou que tudo isso era indício de fraude, solicitou inclusive a prisão dos sócios controladores que fizeram o pedido de recuperação judicial.
O juiz que estava analisando a petição inicial da recuperação judicial entendeu que os donos da Avaí Limitado não estavam de boa fé e disse: eu indefiro esse pedido. Vocês estão praticando fraude, ou pelo menos tem graves indícios, robustos indícios, de que vocês estão praticando fraude contra credores, então não vou autorizar vocês obterem o processamento do pedido de recuperação judicial, que permitiria a empresa negociar com os seus credores as suas dívidas e se manter no mercado. Vamos refletir juntos. Quais são as consequências mais imediatas de uma decisão como essa? O empresário pediu ao Poder Judiciário para que pudesse tentar renegociar suas dívidas, exigir sacrifícios dos seus credores para manter a empresa. Se o Judiciário, sob qualquer pretexto que seja, diz: eu te bloqueio essa possibilidade de tentar preservar a sua empresa, o que vai acontecer é, ou a empresa fecha as portas e promove a sua liquidação, ou algum credor vai solicitar a falência dessa empresa. Provavelmente a fonte produtiva vai desaparecer, o emprego dos trabalhadores também vai desaparecer e o mercado daquele ramo vai deixar de ter um competidor a mais, vai deixar de ter o estímulo à atividade econômica. Isso não é desejável, é contrário exatamente aos objetivos de uma recuperação judicial, pela qual se deseja, a gente acabou de ver no artigo 47 da lei, preservar a empresa, manter a fonte produtiva e o emprego dos trabalhadores, além do interesse dos credores. Então, uma decisão do Poder Judiciário que diz: eu bloqueio de imediato a possibilidade de você obter a recuperação judicial, tem uma provável consequência de a empresa desaparecer. Por outro lado, a gente sabe que quando um empresário ou uma sociedade empresária solicita ao Poder Judiciário a recuperação judicial para se manter no mercado, os donos da empresa, eles querem manter a empresa, manter os seus empregados, manter a atividade funcionando, mas eles querem continuar sendo donos da empresa. Nenhum empresário vai pedir ao Poder Judiciário para que preserve, para que lhe dê a possibilidade de preservar a sua empresa, simplesmente se desfazendo da empresa. É até possível que algum deseje vender a empresa, mas se ele não quiser vender a empresa, se ele quiser simplesmente manter-se no controle da empresa, a gente pode se perguntar: se a gente já sabe de antemão que ele está de má fé, ou pelo menos, em outras palavras, que ele não está de boa fé, e você deve se lembrar que é uma máxima do nosso direito, a boa fé é presumida, a má fé tem que ser provada. Se já se sabe de antemão que ele não está de boa fé, é razoável, é racional desejar manter essa empresa funcionando, mas com um dono ou com um controlador ou sócio controlador que praticou fraudes, que vai exigir sacrifícios às vezes difíceis para os seus credores e que vai se manter no controle daquela empresa e possivelmente voltando a praticar fraudes. Quem garante que ele não vai voltar a praticar fraudes? Ou seja, em outras palavras e em resumo, pede-se a todos os atores envolvidos, inclusive a sociedade de um modo geral ou a comunidade econômica na qual aquela empresa estava inserida, que façam difíceis sacrifícios em nome da manutenção daquela empresa. Mas manutenção, normalmente, com o dono no controle da empresa. É legítimo pedir a todos esses atores esses difíceis sacrifícios, mas manter no seu controle um dono que vinha praticando várias fraudes e talvez que tenha causado essa situação de crise por causa das fraudes que ele vinha cometendo? É um ponto de vista. E eu diria até que provavelmente é o ponto de vista que prevaleceu para que o juiz da causa indeferisse o pedido da Avaí Limitada. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou passar para vocês já já o número da decisão para vocês lerem a acórdão e tirarem as próprias conclusões de vocês. Mas tem um outro lado da história. E os argumentos
desse outro lado da história seriam, em primeiro lugar, e foi exatamente o que a Avaí Limitada alegou no processo. A boa-fé não está descrita na Lei 11.101 como um requisito para pedido de recuperação judicial. Trata-se de uma lei especial que visa a permitir a um empresário ou sociedade empresária permanecer-se no mercado. Ela é uma lei especial e tem os seus requisitos expressamente previstos no artigo 48, e lá não está a boa-fé. Não prevaleceria o princípio de que o especial derroga o geral? É um primeiro ponto. Uma segunda série de argumentos poderiam ser: é possível, num procedimento de recuperação judicial, os credores se reunirem e decidirem que, para eles aceitarem a proposta da empresa de continuar no mercado, que o dono da empresa se afaste? Isso acontece com bastante frequência. No caso da livraria Saraiva, isso aconteceu. Os credores se reuniram e disseram: a gente aceita a proposta da Saraiva, mas a gente exige que o dono da Saraiva, o sócio controlador, que era neto do fundador da empresa, se afastasse durante um certo período. Eles não exigiram que ele vendesse todas as suas ações, poderia até ser uma exigência por parte dos credores. Mas se a gente sabe, então, que é uma possibilidade na recuperação judicial, pelo prazo em que vão viger as condições de recuperação, ou seja, pelo prazo em que vai estar valendo o plano de recuperação judicial com todas as suas medidas, é também possível uma medida de afastamento do dono da empresa? Seria legítimo o juiz, de plano, mediante um mero pedido do dono da empresa ou do sócio controlador de tentar recuperar a empresa, já bloquear esse pedido sob pretexto de que ele aparentemente ou tem fortes indícios de que ele não está de boa fé? E se for vontade dos credores que as propostas do devedor, mesmo um devedor de má fé, sejam aceitas para manter a empresa funcionando, pelo menos durante um prazo mais ou menos razoável? Ainda com a possibilidade de que, durante esse prazo, esse devedor seja afastado do controle da empresa, que se contrate um administrador profissional, mesmo que depois, terminado o plano de recuperação judicial, cumpridas todas as obrigações no plano de recuperação judicial, o dono possa voltar ao comando da empresa. Pode ser só a minha visão, mas eu tenho a impressão de que são visões antagônicas dentro desse debate sobre a boa-fé como um requisito da recuperação judicial. Para mim, e em relação a vocês, que são os meus alunos, eu diria que não existe um posicionamento que seja o correto. Não está mais correto o posicionamento que diz a boa-fé é um princípio geral do direito e um juiz deve poder bloquear de plano a tentativa de um devedor de recuperar a sua empresa se o juiz percebe que ele não está de boa fé. Ela não é mais correta que a argumentação que diz a boa fé, embora um princípio geral de direito, não está inscrito numa lei especial que trata da recuperação judicial, e além do mais é possível que os credores, que são teoricamente os maiores interessados na recuperação da empresa, podem decidir que a empresa pode continuar sim com aquelas propostas que eles acordarem com o devedor, dentre as quais o próprio afastamento do devedor da condução dos negócios durante um certo prazo, por mais que ele possa voltar depois. Ambas as correntes, as linhas de argumentação, na minha opinião, são válidas. Cabe a nós, como juristas, a vocês, como pesquisadores, como os alunos dessa disciplina, como estudiosos do direito, verificar quais argumentos, na prática, têm mais impactos sociais, mais impactos econômicos e optarem pela linha de argumentação que vocês acharem a mais adequada. Essa é a minha opinião como jurista, como professor de direito. Fica aí para a reflexão de vocês. Tá bem? O próximo ponto de que nós vamos falar
é sobre o objeto de uma recuperação judicial. O que é que entra num pedido de recuperação judicial como seu objeto? Então está aqui. O primeiro ponto a dizer, e a gente vai falar já já sobre ações que ficam suspensas, ações que não ficam suspensas, o primeiro ponto a se considerar são objeto da recuperação judicial as dívidas do devedor. Vão ser tratadas no procedimento de recuperação judicial as dívidas que o devedor tem e que ele não consegue pagar. Esse é o objeto, como regra geral, da recuperação judicial. Ele tem algumas nuances. Bom, as dívidas existentes, diz o legislador, são objeto da recuperação judicial, podem ser tratadas no procedimento concursal as dívidas existentes ao tempo do pedido. Em outras palavras, são objeto da recuperação judicial as dívidas constituídas, mesmo que não estejam vencidas. Eu imagino que alguns de vocês, ou vários de vocês, por exemplo, possa ter uma conta para pagar daqui a 30 dias que ainda não pagou, mas não pagou porque ela ainda não venceu. Imagine que antes de ela vencer, vocês são submetidos a um procedimento de recuperação judicial. Essa dívida, porque ela ainda não venceu, não pode entrar no plano de recuperação judicial? Pode, porque ela já existe. Então, dívidas vencidas e dívidas vincendas. O que não pode é o devedor pensar em criar uma dívida e já colocar num plano de recuperação judicial uma proposta de redução, de alguma forma, do crédito de um credor que ainda nem se constituiu credor. Um devedor que está passando por uma situação de crise, por exemplo, imaginar, eu vou escrever aqui no meu plano que o empréstimo que eu vou pegar junto a um banco, eu quero pagar só 1% ao ano de juros. Então, vou escrever isso daqui, o juiz pode aprovar, e os credores eventualmente podem aprovar, eu vou lá e faço o pedido de empréstimo e digo, banco, agora está aqui no meu plano, você vai ter que me emprestar com juros mais baixos. Isso não existe. Ou seja, são objeto da recuperação judicial as dívidas, os créditos existentes ao tempo do pedido, que eles estejam vencidos ou que eles sejam apenas vincendos, certo? Mas uma questão conexa a essa questão sobre quais são os objetos de uma recuperação judicial são exatamente as ações que ficam paralisadas durante o procedimento de recuperação judicial, justamente porque elas são objeto da recuperação judicial, mas também as ações que não ficam suspensas quando o juiz decreta o processamento da recuperação judicial, porque elas não são objeto da recuperação judicial. Então, a gente já sabe que objeto da recuperação judicial são as dívidas vencidas e as dívidas vincendas, mais as dívidas existentes ao tempo do pedido. Mas a gente sabe também que não fazem parte da recuperação judicial os créditos da Fazenda Pública, os créditos garantidos cuja garantia consista na propriedade de algum bem e os créditos em contratos de adiantamento para câmbio para exportação. A gente já viu essas regras quando estudamos o campo de aplicação da Lei 11.101 e vimos que esses créditos são excluídos do procedimento de recuperação judicial. O que significa que, se algum crédito é objeto da recuperação judicial, quando o juiz defere o processamento, as ações e execuções para obter individualmente esses créditos são suspensos. Os créditos que ficam de fora da recuperação judicial não têm as suas ações suspensas, os credores podem continuar a exercer as suas ações e as suas execuções, o que significa que o devedor que deseja obter recuperação judicial, no seu cálculo de qual sacrifício ele vai pedir para qual credor, tem que incluir a estratégia em relação a essas ações que não vão ser suspensas, e pode ser que, por alguma forma, algum credor consiga tomar dele alguns dos bens que ele usa, inclusive, para tentar preservar a sua empresa.
Nisso tudo, entre ações que ficam suspensas e ações que não são suspensas, porque não são objeto da recuperação judicial, a gente precisa de tentar entender o artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101. O artigo 49, parágrafo 1º, diz assim: os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Para a gente entender melhor esse artigo, a gente tem que interpretá-lo de forma sistêmica, de forma combinada com o artigo 6º da Lei 11.101. A gente já viu, vocês devem se lembrar, que o artigo 6º da Lei 11.101 diz que quando o juiz decreta o deferimento da recuperação, do processamento da recuperação judicial, ou quando ele decreta a falência, uma das primeiras decisões é suspender as ações e as execuções. No caso da falência, isso é óbvio, porque se o devedor já faliu, a repartição dos bens que ele tem para tentar dividir entre os credores, ela é feita no procedimento concursal. Não teria sentido alguns credores continuarem com as suas ações individuais para tomar alguns bens do devedor e satisfazer os seus créditos. Na recuperação judicial, essa suspensão de ações e execuções, nós vimos que ela se deve, ela é legítima, ela é razoável, porque o devedor precisa de um prazo de respiro para poder dialogar, negociar com os seus credores e preparar, finalmente, no prazo de 60 dias, um plano de recuperação judicial, que é a sua proposta para preservar a sua empresa, apresentada na Assembleia Geral de Credores, ou debatida, pelo menos, na Assembleia Geral de Credores, pelos seus credores. A gente viu que no finalzinho do artigo 6º, tem uma expressão que diz: ficam suspensas as ações e as execuções, inclusive aquelas ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário. Peguem o artigo 6º da lei e dê uma olhada no finalzinho do caput que vocês vão se lembrar disso. E a gente teve que entender do que é que se tratava essa expressão final do artigo 6º, que diz que também ficam suspensas as ações e execuções dos credores solidários, dos credores do sócio solidário. Por que é importante a gente rever o artigo 6º para tentar harmonizar a sua interpretação com a do artigo 49, parágrafo 1º? O que a gente está estudando aqui? O que é objeto da recuperação judicial? Tem certos créditos que são objeto, tem certos créditos que não são objeto. Os créditos que são objeto da recuperação judicial, que vão ser tratados dentro da recuperação judicial, não podem ter ações ajuizadas para receber os seus créditos. Aqueles que não vão fazer parte da recuperação judicial, os credores podem continuar na busca de satisfação dos seus créditos. Mas tem certos créditos que normalmente fariam parte da recuperação judicial, seriam objeto da recuperação judicial, mas os credores têm a possibilidade, excepcionalmente, de buscar a satisfação do seu crédito, continuando com certas ações. É o que está escrito no artigo 49. E aí a gente tem que tentar entender a interpretação harmonizada entre esses dois artigos. Vamos falar, então, para a gente tentar entender, de uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que foi proferida no caso VASP, no RESP número 1.095.352 de São Paulo, que foi julgado no dia 9 de novembro de 2010. Bom, eu tentei colocar aqui para vocês quem é a VASP. E é verdade que o meu sistema aqui está dando pau, não está mostrando para... Pronto, aí está a VASP. Pode ser que nem todo mundo se lembre, mas a VASP foi uma grande companhia aérea no Brasil. E a VASP tinha um dono, que era o senhor Wagner Canhedo. A VASP tinha várias empresas, era um conglomerado, na verdade, que tinha como sócio majoritário controlador o Wagner Canhedo, e ela tinha empresa de ônibus, tinha empresa de transporte aéreo, tinha hotéis, o Hotel Nacional em Brasília, um dos mais tradicionais do Distrito Federal.
era também desse grupo Canhedo, e o controlador, o sócio-controlador da VASP, meu sistema está dando pau aqui novamente, eu estou tentando mostrar para vocês, está aí a figura do Wagner Canhedo, aí é uma capa da revista Veja, o rei do rolo. Pois muito bem, o que aconteceu com a VASP e por que ele serve para a gente entender essa questão? A gente já conversou sobre isso, mas a gente pode relembrar que é muito comum nos negócios empresariais que quando um empresário busca um empréstimo, quando ele chega para um possível contratante e pede um empréstimo ou tenta alguma outra forma de avanço creditício no contrato, que o mutuante ou quem dá o empréstimo, ele exige alguma garantia. E a gente já viu que a garantia pode recair sobre o objeto da transação, por exemplo, pode ser uma hipoteca sobre um imóvel, pode ser um penhor sobre um bem imóvel, mas também ela pode ser um direito de propriedade, no caso da alienação fiduciária em garantia, do arrendamento mercantil, da venda com reserva de domínio. Essas são garantias reais. Mas o credor também pode exigir uma garantia pessoal. Por exemplo, um fiador. Por exemplo, um avalista. Nesse caso, o credor, que vai fazer a contratação, diz para o devedor, para o seu contratante: eu aceito negociar com você, eu te dou um empréstimo, a gente assina o contrato, mas eu quero que você arranje um fiador, assina aqui o contrato, como alguém vai assinar como fiador. Ou então, está aqui um título, e eu quero que você assine este título como representante do devedor, no caso da empresa, mas também eu quero que você arranje um avalista. E com muita frequência, exige-se que o avalista do título, emitido em nome do contratante principal, que no caso é a sociedade, seja avalizado pelo seu diretor, pelo seu dono, pelo seu controlador majoritário. Então, o credor tem um contrato de empréstimo, por exemplo, mas tem uma garantia que pode recair não só sobre os bens daquele empréstimo, mas também uma garantia pessoal, que pode ser um título de crédito, uma nota promissória, na qual ele exigiu que o contratante, a sociedade, seja a devedora principal, mas como co-obrigado de regresso, também esteja avalizando o dono da empresa. Muito bem, o que aconteceu com a VASP? O Wagner Canhedo chegou para negociar aviões, a compra de aviões, uma outra empresa chamada Ansett Worldwide, que vendia aviões, mas ele não tinha dinheiro para comprar à vista os aviões, então ele fez um contrato de leasing, de arrendamento mercantil, com essa Ansett Worldwide que vendia os aviões. Se o contrato foi de arrendamento mercantil, o que a VASP fazia era nada mais que alugar, do ponto de vista contratual, do ponto de vista estritamente formal, ela só tinha o aluguel, ela pagava o aluguel daqueles aviões durante um certo período. Ao final desse período contratual, ela tinha a opção de comprar, mediante o pagamento de uma parcela residual, aqueles aviões que ela já tinha usado durante um certo prazo. Esse foi o contrato que a Ansett Worldwide fez com a VASP. A VASP fez o contrato e começou a usar os aviões. Mas, na data da contratação, os donos da empresa arrendante exigiram do Wagner Canhedo, na qualidade de sócio majoritário da VASP, que assinasse também uma nota promissória, na qual ele, a título pessoal, ia ser avalista das dívidas da VASP. E ele pode ter dito na contratação: poxa, mas você já tem um contrato de arrendamento mercantil, os aviões são de vocês, se eu for à falência, se eu pedir recuperação judicial, vocês podem até tomar os aviões de mim sem ter que participar do procedimento concursal. Ainda querem que eu seja avalista numa nota promissória? O credor diz: é pegar ou largar. O Wagner Canhedo assinou as notas promissórias. O tempo passou, a VASP começou a entrar em crise econômico-financeira, parou de pagar as suas dívidas, pediu recuperação judicial. A VASP até veio a falir posteriormente. Mas antes de ela falir,
o juízo de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial da VASP. Normalmente, o crédito da Ansett Worldwide não faria parte da recuperação judicial, porque o contrato era de arrendamento mercantil. Mas digamos que ela tivesse só emprestado uma quantia, que fosse um banco, por exemplo, que tivesse emprestado valores para a empresa que entrou em recuperação judicial. O crédito dela normalmente poderia fazer parte da recuperação, mas ela tem em seu favor um título executivo contra um co-obrigado de regresso. E o que o artigo 49, parágrafo 1º, que nós acabamos de ler, diz é que os credores conservam os seus direitos contra os co-obrigados de regresso. Na prática, o que é que aconteceu? Em vez de a Ansett Worldwide pedir aviões de volta, que podiam estar deteriorados, que podiam já não valer mais o tanto que eles valeram quando ela alugou para a VASP, ela decidiu cobrar, executar a nota promissória contra o Wagner Canhedo, a título pessoal. E se a execução foi a título pessoal do Wagner Canhedo, ele ia ter que responder pela dívida da VASP com os bens pessoais dele mesmo. E foi aí que o Wagner Canhedo disse, opa, espera aí, essa cobrança, essa execução pela Ansett Worldwide tem que ser suspensa, porque eu sou um devedor solidário da dívida da VASP. E o artigo 6º da Lei 11.101, lá no finalzinho, diz que ficam também suspensas as ações e execuções contra os credores particulares do sócio solidário. Um aval é uma obrigação solidária. Eu fui avalista, eu sou solidário com a dívida da VASP, a ação, a execução tem que ficar suspensa. Então, juiz, por favor, indefira o pedido de execução da Ansett Worldwide, que deseja tomar os meus bens pessoais para pagar a dívida da VASP. A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, nesse RESP, cujo número nós vimos e que eu aconselho fortemente a vocês lerem, para tirar as conclusões de vocês, para refletirem. O Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu só relembro o que nós vimos quando estudamos o artigo 6º, disse: a execução promovida pela Ansett Worldwide contra a VASP não pode ser suspensa, ela tem que continuar. E não é por causa do artigo 6º, mas é porque esse artigo 6º tem que ser interpretado de forma sistêmica junto com o artigo 49, parágrafo 1º, que diz que os credores conservam as suas ações contra o co-obrigado de regresso. Você, Wagner Canhedo, é de fato um co-obrigado de regresso porque você deu um aval a título pessoal no título de crédito. Na nota promissória, o devedor principal era a VASP, o co-obrigado de regresso era você, Wagner Canhedo. Mas por que não se aplica a você a suspensão do finalzinho do artigo 6º caput? Porque nós já vimos, o Superior Tribunal de Justiça interpreta a expressão sócio solidário como, na verdade, sócio com responsabilidade social ilimitada. Pois muito bem, a VASP era uma sociedade anônima, e nesse caso, as dívidas da sociedade somente seriam pagas pelos sócios com os créditos pelo valor integralizado, pelas cotas de integralização do capital social dos sócios. Significa que o que era dos sócios da VASP era dos sócios da VASP. Os bens dos sócios da VASP eram deles. Os bens da VASP eram da VASP. Os patrimônios eram separados. A responsabilidade social dos donos da VASP, no caso especificamente do Wagner Canhedo, era limitada ao capital social que ele, como sócio, tinha integralizado, com as ações que ele detinha na empresa. E se era assim, se havia essa limitação de patrimônio, então ele não respondia ilimitadamente. Significa que um credor particular poderia, sim, prosseguir com a sua ação e executar o sócio solidário por uma dívida que era da empresa. Qual era o resultado disso? Alguém pode se perguntar. O Wagner Canhedo ia se tornar credor da empresa dele.
É um fato, mas isso seria discutido depois dentro do procedimento concursal. Mas a Ansett Worldwide, que era uma credora da VASP, conseguiu satisfazer o seu crédito recebendo do sócio cobrigado de regresso. Qual foi a argumentação do Wagner Canhedo? Sabe o que vai acontecer? Pode ser que a minha empresa vá à falência, pode ser que os trabalhadores percam os seus trabalhos, e na hora de receber os créditos que tem, a Ansett Worldwide recebeu antes de todo mundo, porque está tomando os meus bens pessoais. É injusto. A gente pode se perguntar se o Wagner Canhedo estava muito preocupado com justiça nesse caso, mas o fato é que a decisão do STJ se baseou nessa ficção jurídica que vige no nosso ordenamento e que se chama pessoa jurídica, personalidade jurídica. Uma coisa é o dono de uma empresa, que tem os seus bens pessoais. Outra coisa é a própria empresa, que também tem os seus bens pessoais. Normalmente eles não se comunicam, a menos que o estatuto, contrato social da empresa preveja, ou que se trate de um empresário individual, como regra geral. Caso em que os bens se comunicariam, e aí sim, as ações ficariam suspensas. Fora desses casos, o credor pôde satisfazer os seus créditos. Certo? Então, finalizamos essa parte sobre quais são os objetos da recuperação judicial. Prosseguimos, então, na nossa exposição sobre o pedido e o procedimento, além de entrar na sequência sobre a fase postulatória. Bom, eu disse no começo da aula que, para fins didáticos, os autores costumam dividir, não está escrito isso na lei, mas os autores costumam dividir os procedimentos de recuperação judicial em 3 fases. Uma fase inicial, que seria postulatória, que é a fase do pedido. Uma segunda fase, que pode existir ou não, que é uma fase deliberativa, em que os credores debatem, deliberam sobre a proposta feita pelo devedor para recuperar a sua empresa. E, por último, uma fase executória, se a proposta do devedor for aprovada, em que ele tem um período para executar a bom termo o plano de recuperação judicial que tenha sido aprovado pelos seus credores. Nós, então, nessa aula, vamos falar apenas do início da fase postulatória, quais são os seus efeitos, no que ela consiste, e nas aulas seguintes a gente fala sobre a fase deliberativa e a fase executória. Pois muito bem. Na fase postulatória, que é a fase do pedido e do procedimento, o devedor tem que ajuizar uma petição inicial. Contratar um advogado, muito bem, eu sou empresário, eu sou sócio controlador, eu sou presidente de uma sociedade empresária, estou passando por uma crise econômico-financeira, não estou conseguindo pagar as minhas dívidas, vou ao Poder Judiciário e peço ajuda para que ele bloqueie esses ataques individuais que eu tenho sofrido dos meus credores, para executar os meus bens e satisfazer os seus créditos, e peço ao Poder Judiciário que bloqueie para que eu tenha um prazo de respiro para poder negociar com os meus credores e propor a eles alguns sacrifícios em nome da continuação, da preservação da minha empresa. Eu tenho que contratar um advogado, esse advogado vai redigir uma petição inicial e vai apresentar ao juízo. É o começo da fase postulatória. Tem 2 efeitos que eu considero principais e que decorrem simplesmente do fato de o empresário pedir e de esse pedido ser distribuído, da petição ser distribuída dentro do fórum, no foro, na comarca para a qual o pedido foi distribuído. Tem os efeitos que decorrem da mera distribuição desse pedido. O primeiro deles é que, se já existia um pedido de falência ajuizado contra esse empresário, ou essa sociedade empresária, no prazo que o legislador deu para o empresário se defender de um pedido de falência, em vez de se defender com vários argumentos que nós vamos ver quando formos estudar a falência, ele pode pedir uma recuperação judicial. Então, se ele faz um pedido de recuperação judicial dentro do prazo para contestar o pedido de falência contra ele, um primeiro efeito desse pedido é suspender o pedido de falência.
Mas, se o pedido de recuperação judicial foi autônomo, não foi dentro de um pedido pré-existente de falência, a distribuição do pedido tem como efeito imediato a proibição ao devedor de que ele venda, de que ele aliene qualquer bem do ativo permanente da sua empresa. Se o objetivo é recuperar a empresa, se o objetivo é continuar, é claro que não é o fato de ele ter ajuizado um pedido de recuperação judicial que ele para suas atividades e fica esperando o juiz decidir. De forma alguma, pelo contrário, se ele parar o seu negócio, se ele fechar as portas por alguma razão, é aí que a empresa não se recupera. Então ele faz o pedido, continua funcionando, continua vendendo, pedindo mais estoque, revendendo as mercadorias ou produzindo os seus bens, mas se ele faz o pedido é distribuído para algum juiz, ele já não pode vender nenhum bem do ativo permanente da sua empresa. Não pode se desfazer de prédios, de estabelecimentos, não pode se desfazer de caminhões, tratores, maquinários, tudo que está no ativo permanente da empresa. A menos que o juiz autorize. Ele pode fazer um pedido para o juiz autorizar, um pedido de urgência. Olha, surgiu alguém querendo comprar um caminhão que eu tenho aqui, isso vai me permitir pagar a dívida dos trabalhadores, que é o mais imediato que eu tenho para pagar. Se o juiz autorizar, ele pode vender. E também, se isso tiver feito parte, se isso for previsão expressa, no plano de recuperação judicial, e ele já tiver, junto com a sua petição inicial, apresentado isso ao juiz, o que não é obrigatório para o devedor, apresentar o seu plano de recuperação judicial junto com a petição inicial. Ele tem um prazo de 60 dias para apresentar o seu plano, nós já vimos e vamos voltar a ver, certo? Então, são os dois efeitos mais imediatos de um pedido de recuperação judicial: suspender um pedido prévio de falência e impedir o devedor de se desfazer, de alienar os bens do seu ativo permanente. A lei ainda diz, no artigo 51, que a petição inicial tem que ser instruída com algumas informações. E eu não vou aqui falar de todas as informações que a lei diz que tem que constar da petição inicial, mas apenas algumas a título principal, na minha opinião, são: talvez uma das mais importantes, o legislador disse que o devedor tem que informar na sua petição inicial as causas da sua situação de crise. É claro que é difícil a gente perceber algum dono de empresa, algum empresário, algum administrador de sociedade empresária dizer para o juiz: olha, a minha empresa está indo mal porque eu não soube administrar, porque eu fui mau administrador, porque eu fiz bobagem com os meus negócios. Ele vai tentar florear, mas de alguma forma ele tem que expor quais são as causas pelas quais ele entrou a sua empresa entrou numa situação de crise. Essa informação, pelo menos do ponto de vista teórico, vai permitir ao juiz perceber, e aos outros atores que vão começar a atuar no procedimento concursal, eles vão poder mais ou menos verificar se de fato esse empresário sofreu uma crise em virtude do mercado, uma crise não esperada, uma crise alheia à sua possibilidade de ação, ou se foi por causa dele mesmo, empresário, e das suas ações deliberadas, que a sua empresa entrou em crise. Além dessas informações, o empresário tem que fornecer uma informação detalhada sobre os seus credores, todos os seus credores, os seus trabalhadores, as classes a que pertencem os seus credores, os endereços, o valor atualizado dos seus créditos. Além disso, tem que fornecer as suas informações contábeis, que constam dos seus livros contábeis, enfim, várias informações junto com a petição inicial. Se o juiz recebe todas essas informações, o que a lei diz no artigo 52 é: se a documentação está em termos, o juiz defere o procedimento concursal, defere o processamento da recuperação judicial. Não significa ainda que ele concede a recuperação judicial. Isso, no momento posterior, quem vai decidir são os credores. Mas o juiz, a documentação estando em termos, todos os documentos estando lá, ele defere a recuperação judicial. Esse artigo 52 pode ser interessante naquele debate que a gente viu sobre a boa-fé, porque não está escrito aqui que o juiz poderia analisar outros requisitos, não é? Isso foi o que aquela Avaí Limitada alegou. Os documentos estavam todos lá. O juiz percebeu que os documentos estavam lá. Se tivesse faltando algum documento, o papel do juiz
não seria extinguir a ação sem julgamento de mérito, mas pedir que o devedor emendasse a inicial para poder completar os documentos que a lei exige. E uma vez que todos os documentos estivessem presentes, o juiz, percebendo que a documentação estaria em termos, ele simplesmente deferiria o processamento da recuperação judicial. No caso da AVA ilimitada, não foi o que o juiz fez, mas é o que está escrito no artigo 52 da lei. Uma vez que o juiz, então, defere o processamento da recuperação judicial, surgem daí alguns efeitos, é o último ponto da nossa aula de hoje, então. Se ele defere o processamento da recuperação judicial, a gente tem que ver quais são os efeitos dessa decisão de prosseguimento, de deferir o processamento da recuperação judicial. Uma das primeiras medidas do juiz, então, é nomear um administrador judicial. O administrador judicial começa a obter dados do devedor. A gente viu na aula sobre verificação de créditos que o administrador judicial já tem que começar a ver as listas fornecidas pelo devedor. O administrador judicial também começa a fase de verificação dos créditos, começa a estudar, a ler os documentos formais, contábeis, registrários, financeiros, todos os documentos do devedor para verificar se tem mais créditos do que o próprio devedor informou. E o juiz exige uma prestação de contas mensal do devedor. Tudo bem, eu vou deferir o processamento da sua recuperação judicial, você pode começar a negociar pelos próximos 60 dias, negociar e propor como é que você vai recuperar a sua empresa, mas mensalmente você vai me dar um relatório de como está o andamento dos seus negócios. Eu diria que esses são os efeitos mais imediatos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A partir daí, vão se abrir as novas fases, que a gente já viu, de verificação, de habilitação dos créditos, de impugnação dos créditos, que chega ao seu final com a consolidação do quadro geral de credores. Uma última informação que eu daria, duas últimas informações nessa aula são, quando o juiz defere o processamento, a gente já disse, o devedor passa a ficar com 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Se ele não fizer isso, a consequência estritamente legal, a letra da lei é o juiz decreta a falência. Mas isso é um risco para o devedor. Pedir recuperação judicial, para a gente completar essa fase postulatória, é um risco. O empresário que deseje recuperar a sua empresa e não esteja conseguindo pagar suas dívidas, não deveria esperar demais, por qualquer razão que fosse, fazer o pedido, porque pode ser tarde demais para recuperar a sua empresa. Mas esse empresário deve estar certo de que é o que ele quer fazer e que ele pode estar preparado para fazer esse pedido, porque pode ser um caminho sem volta. Uma vez que o pedido é distribuído, ele só pode desistir do pedido de recuperação judicial, que pode ter consequências graves, no caso, a própria falência dele, se os seus credores autorizarem em assembleia. Então, por um lado, pode ser uma medida muito necessária e importante para recuperar a empresa, mas pode ser um risco para o devedor, porque até então, se ele estava funcionando, ninguém tinha pedido a sua falência, ele fez um pedido para se recuperar, depois desse pedido, pode ser que a sua falência seja decretada. Então, o devedor tem que estar bem preparado para isso. É o fim da nossa aula sobre o começo da recuperação judicial. Obrigado pela atenção de vocês. A gente já volta para a próxima aula sobre as fases deliberativa e executória do plano de recuperação judicial.